paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, você está assistindo o EBD em Síntese Podcast da classe do Juvenis. E hoje, lição de número 2, com o título A Visão do Cristo Vitorioso. Nosso texto áureo se encontra em Apocalipse, capítulo 1, versículos 19 e 18, que diz: E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas. Eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Eu não estou sozinho nessa aula de hoje, eu estou acompanhado da professora Milka Saldanha. A paz do Senhor, professora. Paz do Senhor, Reinaldinho, a paz do Senhor, você que nos assiste, professor, papai, mamãe, aluno, quem sabe, né, está conosco para acompanhar e aprender um pouco mais da lição. Sejam bem-vindos, né, ao novo trimestre. Eu sei que já é a lição 2, mas é o nosso primeiro encontro com vocês nesse trimestre. Que Deus abençoe a sua aula, a sua vida, e que seja muito proveitosa. E que tema bom, né? Estudar sobre a vinda de Cristo, estudar sobre o livro da Revelação, que é o livro do Apocalipse. E vai ser uma bênção para todos nós. Amém. Glória a Deus, professora. E então nós começamos a nossa aula, nossos tópicos, não é? Falando sobre os nossos objetivos. A gente tem que primeiro entender o propósito da encarnação de Jesus, né? Compreender a ressurreição e a ascensão de Cristo, ou seja, a sua ressurreição dos mortos e a sua ascensão, a sua retirada da terra em ascensão ao céu pelo seu próprio poder, e também explicar como se dará a segunda vinda do Senhor. Amém? Então, veja, nós estamos vivendo hoje num mundo de crise, um mundo que está em crise, um mundo que não sabe o que fazer. Os cientistas dizem que o relógio do final dos tempos está se aproximando, está perto da meia-noite, que é o Armagedon, a guerra final que vai destruir a humanidade, alguma guerra nuclear. É bem verdade que as pessoas, a cada dia que se passa, buscam o suicídio, buscam mais remédios para tentar estancar o vazio que há nas suas mentes. Mas o livro do Apocalipse ele não vem para nos para nos perturbar ainda mais. Na verdade, o livro do Apocalipse ele vem para nos dar esperança. Ele vem para dizer que Jesus Cristo é soberano, que Jesus Cristo é Senhor e que todo o controle da história da humanidade está nas mãos de Deus. No livro do Apocalipse, os governos são derrubados e o Senhor Cristo reina. No livro do Apocalipse, as doenças, as pragas, os juízos de Deus sobre essa terra, as guerras, tudo isso é passado. E agora nós temos a nossa esperança viva. Para o crente que é fiel, para o crente que tem zelo pelo seu relacionamento com Deus e confia na palavra do Senhor, tem fé. Ele é um crente que, ao ler o livro do Apocalipse, sente esperança. É o livro da nossa redenção. Nossa esperança não está em governos, não está em políticos, não está no dinheiro, nas armas, na ciência. Nossa esperança está no Senhor e sabemos que o nosso barco, nossa família, não vai naufragar por causa disso. E naquele momento, em que o apóstolo João escreve isso, que ele vê aquelas revelações dadas por Deus, ele está preso, ele está encarcerado, ele está sofrendo. E naquele tempo, os crentes eram jogados aos leões, os crentes eram jogados como um grande circo, né, para os pagãos. E então, no meio de toda dessa confusão, brota um raio de esperança. João, encarcerado no seu calabouço, ele recebe essa revelação do Senhor e o Senhor manda, escreve essas palavras, escreve o que você vê. Então, ele vai narrar, né, aquilo que ele enxerga e ele vê, diferentemente daquele judeu que ele andou durante 3 anos ali, acompanhou o seu ministério. Um homem simples, um homem humilde, um homem que lava os pés, um homem que que janta com seus amigos, um homem que sente fome, que sente sede, o verbo que se fez carne. Ele não vê mais esse verbo. Ele agora não vê mais aquele ser humano humilde, aquele ser humano trabalhador, aquele ser humano que caminhava, que descansava, que dormia, que comia. Agora ele vê o Cristo ressurreto, glorificado.
ele vê o Cristo vitorioso. E a professora Milka, vemos então aqui um abrir de olhos, uma revelação da glória do Cristo vitorioso. Isso mesmo, né? João ele teve contato com Jesus encarnado a princípio, né? Então, a passagem de João, capítulo 1, em que o Verbo se fez carne, aquele Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, que é a referência a Jesus Cristo. A gente conta esse Verbo lá no Gênesis, na criação, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, por exemplo. Jesus já existia, o Espírito Santo já existia, Deus já existia, porque é a Trindade. Só que aí, na pessoa de Jesus Cristo, esse Deus é encarnado, esse Verbo é encarnado, e é Jesus Cristo. Só que quando Jesus morre, ressuscita, é assunto aos céus, passa-se uns anos, e João agora vai ter uma revisão daquele seu mestre de forma gloriosa, mais próxima daquele Jesus que nós vamos ver quando nós fomos arrebatados, né? Isso é muito interessante porque Jesus, desculpa, é a emoção de falar do livro. Realmente é um livro muito emocionante, meus irmãos. Às vezes, quando criança, nós temos medo, mas quando vamos crescemos na fé, a gente acaba sonhando com o livro de Apocalipse, porque vai contar o nosso futuro, né? Ou pelo menos parte desse futuro que vai ser eterno. E é muito curioso, então a gente se emociona mesmo. Aí vamos lá. João, ele tem o prazer de conviver com Jesus encarnado, que é diferente de reencarnação. Eu já vou deixar esse ponto para você explicar na sua aula para o seu aluno, tá? Encarnação não é reencarnação, tá? Jesus não é um espírito que nasceu de novo. Jesus, ele é Deus e ele é encarnado. Ele vai ser gerado em um corpo humano, mas ele é 100% Deus, 100% homem. Ele não é um ser de luz, ele não vai ser apenas um profeta, ele não vai reencarnar, nascer o corpo de outra pessoa. Não é isso. As memórias que ele tinha não era de outra vida, era do céu. Isso, isso mesmo. Ele fala que viu Satanás cair na terra. Ou seja, a Exato. memória dele não é de uma outra vida, é dele do céu, realmente. Tem razão, é totalmente diferente. O que quebra o argumento espírita, né? De que Jesus era um grande espírito, um grande mestre. Não, ele é Deus. É Deus, né? Ele é Deus. E deixe isso bem claro, professor, para o seu aluno, porque cada vez mais o acesso a doutrinas diversas e contrárias à Bíblia são disseminadas e de fácil acesso. Então, a gente tem que explicar ao nosso aluno essa diferença assim, tá? E João, ele tem esse prazer de ver o Deus encarnado em Jesus Cristo e também de ser revelado a ele o Jesus glorificado, né? Algo que os outros não viram, nós não vimos nem o encarnado e ainda vamos ver o glorificado. Mas João, ele teve ali uma prévia disso, e que maravilha, né? Que maravilha você ter isso e pedir para que ele relate. E ele escreve no livro de Apocalipse. É necessário que a gente entenda que Jesus ele foi sim encarnado, que sim ele morreu, sim ele ressuscitou e sim ele foi assunto aos céus. E está agora à direita do Pai, e nós um dia veremos ele glorificado. Estaremos com ele, com Cristo glorificado. A minha professora, glória a Deus. Aqui também o comentarista, ele aborda também outros pontos, né, ligados a Jesus. Por exemplo, o seu nascimento virginal. Meus irmãos, quando nós lemos a Sagrada Escritura, que o Espírito Santo explica a Virgem Maria, realmente a Virgem Maria, naquela época, ela ainda, Jesus é o primogênito e Maria não tinha outros filhos, então ela era virgem, não é? O anjo Gabriel, quando vai explicar a Maria como aquilo aconteceria, ele vai dizer o seguinte: olha, o que está em você é fruto do Espírito Santo. Ou seja, não é que o óvulo de Maria foi fecundado, não, não, nem houve participação de José. Há muitas teorias, doutrinas e mais doutrinas com D minúsculo acerca disso. Mas o que nós temos na Bíblia Sagrada é que Maria gestou Jesus. Tá certo? O seu nascimento não foi fruto da vontade da carne, não foi fruto do que estava disponível neste mundo. A sua concepção, aquilo que nasceu, aquilo que está dentro de Maria, na sua concepção, ou seja, no início da vida, veio pelo Espírito Santo. Então, ou seja, não houve participação humana, a não ser o fato de Maria de cuidar
dentro da sua placenta do menino Jesus e de José que ajudou ali, não é? A cuidar. De certa forma, não há material mitocondrial de Maria. É isso que eu quero deixar bem claro. Assim como também não há DNA de José, do pai ali, certo? Na verdade, é um material que vem de Deus, que vem do próprio Senhor Deus, e que não há essa conjunção carnal envolvida. Não há a concepção carnal de Jesus Cristo, mas sim uma concepção divina de Cristo. Então, a sua encarnação, ela vem para atender alguns critérios que são critérios proféticos que o Messias haveria de cumprir. Primeiro, o ponto principal, professora, é que Jesus ele vem para redimir os pecados da humanidade e nos dar a salvação eterna, e não há outro Salvador senão Jesus. Bom, esse é o ponto principal. E aí, com isso, ele vem cumprir a promessa de Deus, ele vai se assentar no trono, não é? Ele tem o seu ministério profético. Mateus 27, Mateus 25, o que é aquilo? Ministério profético de Jesus, não é? Ele manifestará o seu amor a todos, ele vem desfazer as obras do diabo. Então, aquilo que o pecado tomou, aquilo que o pecado gerou no coração do homem através de Adão, por um homem também a humanidade é redimida. Ele tomou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então, essa é obra de Cristo, e não podemos diminuir isso, meus irmãos. Muita gente crê num Jesus filosófico, num Jesus meramente histórico, num Jesus que era um grande mestre, um grande doutrinador, de um Jesus até, professora Milka, e um Jesus místico que realizava prodígios e maravilhas, era um curandeiro, mas não. Jesus, na verdade, ele é Deus. Temos que crer na encarnação divina de Jesus Cristo. Ele não era apenas um homem, ele era 100% Deus e 100% homem. Amém? Vamos continuar aqui. Ele também vai falar da crença da encarnação em Cristo Jesus. E vamos falar também da ressurreição e ascensão de Jesus. Ora, o apóstolo Paulo nos fala que se ele não ressuscitou, vai a nossa fé. Então, nós temos vários relatos no texto bíblico de vários testemunhos e vários motivos para que a ressurreição realmente aconteceu. Nós temos aqui um grupo de pessoas, várias pessoas que viram Jesus. Nós temos, por exemplo, as evidências da ressurreição de Cristo, as mulheres, Pedro somente, os dois discípulos no caminho de Emaús, os apóstolos, exceto Tomé, em Jerusalém, lá em João 20, 19 e 20. No domingo seguinte, os apóstolos mais Tomé, em Jerusalém também. Os sete apóstolos no Mar da Galileia, 500 irmãos de uma só vez na Galileia, lá em 1 Coríntios 15, 6, Mateus 26, 37, Mateus 28, 10 e 16, Tiago, o Tiago, irmão do Senhor Jesus, enfim, muitas pessoas, né? O próprio apóstolo Paulo viu Cristo no caminho de Damasco. Ele viu Cristo glorificado, ou seja, a luz ali, e só ele ouviu, né? Só ele ouviu, mas todo mundo viu ali uma grande luz que estava, e ele, Paulo, Paulo, por que me persegue? Então, temos evidências suficientes de que essas pessoas que morreram, a- é, é, pa- veja, se fosse uma mentira contada pelos discípulos, eles morreram por causa disso. Então, realmente temos aí evidências, vastas evidências. A Bíblia de Estudo do professor, do pastor Antônio Gilberto, ela vai nos dizer que existe um teólogo modernista chamado Dr. Wetter. Ele vai dizer que a ressurreição de Jesus é um fato tão bem comprovado quanto o fato histórico do assassinato de Júlio César, né? E de todas as evidências da ressurreição, professora Milka, temos o túmulo vazio. O túmulo está vazio. Seus ossos não foram encontrados, né? Então vejamos aí que temos um vasto campo de evidências acerca da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo, glória a Deus.
corpo de Jesus não foi encontrado, nem será encontrado, porque ele foi ressurreto e ele também vai ser assunto aos céus, né? Então, Jesus, ele ressuscita, ele vai se apresentar a um grupo de pessoas, ele vai se apresentar às mulheres, vai se apresentar aos discípulos, eles vão crer que Jesus está vivo, está ressuscito, mas Jesus não está mais naquele corpo inicial e quando ele nasceu, Jesus está num corpo transformado. A gente vê passagens na Bíblia de Jesus fazendo coisas que não são possíveis no corpo humano. Como, por exemplo, ele está ali com os discípulos no caminho de Emaús, constrange Jesus a estar com eles, a passar a noite. Jesus dá graças e daqui a pouco era Jesus. Não foi uma alucinação, não foi uma visão, não é porque os discípulos estavam cansados. Ali era realmente Jesus ressurreto, mas em outro corpo, não mais no corpo de humano carne e osso, como nós temos hoje. E após esse momento, Lucas vai relatar lá no livro de Atos como foi essa ascensão de Jesus aos céus. A gente vê no primeiro capítulo de Atos que Jesus ele estava ali com seus discípulos, ele está ensinando e ele vai ser assunto, ele vai subir aos céus. E todos ficam inspirados, né? Mas Jesus não sobe sem deixar nada, vamos dizer assim. Ele deixa a promessa de que não estaríamos sós, que estaria o Consolador conosco. A ida de Jesus aos céus, a sua ascensão aos céus, ela também traz esse conforto do Consolador. Meus irmãos, só um parêntese, quando a gente fala de Consolador, a gente fala do Espírito Santo. Mas talvez o seu aluno ele possa questionar. Então, quer dizer que o Espírito Santo só passou a existir depois de Jesus subir aos céus? Não. O Espírito Santo ele faz parte da Trindade. Então, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, desde a eternidade, desde o início, desde o princípio, desde que a Terra era sem forma e vazia, até mesmo antes disso, a Trindade já existia, tá certo? E a gente vê a atuação do Espírito Santo em alguns momentos. A própria concepção de Jesus, né, ele é gerado de forma sobrenatural com a ação do Espírito Santo. Mas a presença do Espírito Santo de forma marcante na humanidade, ela começa após a ascensão de Jesus. Mas não é que o Espírito Santo passou a existir depois disso, e o Espírito Santo é uma parte extra da história, não é isso. Digo isso porque muitas vezes nessa faixa etária, quando eles começam a ler Atos e aprender sobre Atos, gera essa dúvida. Quer dizer que o Espírito Santo só foi presente agora, que o Consolador só está aqui agora? Não, não é isto, tá certo? Espero que tenha ficado claro para vocês. Mas Jesus sobe, é necessário que ele suba, todos vem essa promessa do Consolador, mas também a gente recebe aquela promessa de que ele voltaria, né? Os anjos ali aparecem e de forma maravilhosa. Quão maravilhoso não foi aquele momento, né? Jesus está subindo, já admirado de ter uma pessoa, um ser, subindo sem nada, sem auxílios, subindo aos céus, desaparecendo entre as nuvens, e ainda aparecer os anjos para dizer que, assim como vocês veem este homem subindo, vocês também o verão novamente. E Deus não foi. E nós temos isso como esperança, certo? E que Jesus vai voltar. Ele foi assunto aos céus, mas ele vai voltar. Amém, glória a Deus, é verdade. O Espírito Santo, ele não. Os discípulos de Jesus, ele já tinham o Espírito Santo. Eles não ficariam órfãos, né? Porque Deus enviaria o Consolador. E é verdade, professora, durante toda a história da humanidade, o Espírito Santo de Deus vai agindo de forma pontual, guiando os homens, instruindo os escritores do texto sagrado, os profetas, os escritores, né? Temos ali uma prova cabal de que o Espírito Santo agia no Velho Testamento e age hoje também. Agora, há realmente um derramar do Espírito Santo após a ascensão de Jesus Cristo ao céu. Porque veja, lá em Atos 2 o que é aquilo? O crescimento da igreja, não é? O Espírito Santo, não é? A gente já teve várias lições sobre o Espírito Santo, teve um trimestre inteiro sobre o Espírito Santo. Ele não é uma força natural, não é. Ele é uma força pessoal, ele é pessoal. Então, o Espírito Santo, embora a gente pense muito em reteté, em fogo, manto, mas na verdade ele é um ser altamente, vou assim, divinamente intelectual. Ele nos guia na direção correta. Ele nos aproxima de Deus. Ele entra, a Bíblia fala que ele conhece as profundezas de Deus, não é? E ele revela para nós, então,
como nós devemos nos portar, nos proceder. E isso é uma bênção da ascensão. Ele fala, Jesus fala que quando eu for, o Pai enviará o Consolador. Então, de certa forma, há ali uma relação entre a Trindade. Jesus sobe e o Pai autoriza o Espírito Santo a descer ali de forma como o Consolador, não é? O Paracleto. Bom, então agora a professora bem falou que Jesus sobre e está à direita, à destra do Pai, não é? E veja, então nós temos aqui agora uma situação diferente, né? Voltamos ao começo da aula, professora. Agora não temos mais aquele Jesus humilde, com roupas de um judeu, não é? Agora temos um Cristo glorioso, um Cristo, né, glorificado, que o que João vê lá no Apocalipse capítulo 1 não é, obviamente, a gente não está tratando de forma literal, meus irmãos. Nós temos que saber ler o texto bíblico e entender quando aquela visão é literal e quando não é. Obviamente, aquilo ali, de tamanha glória que há no céu, de tamanha glória que está próximo de Jesus, a forma adequada que Deus se apresentou, que Jesus se apresentou a João através da visão, foi daquela forma, certo? Então, primeira coisa que a gente pode tirar dessa visão gloriosa de Cristo, dessa visão vitoriosa de Cristo, é que Deus, Jesus, melhor dizendo, quis se manifestar em visão a João. Então, ou seja, há uma vontade de Deus de que cada parte que João vê, há um simbolismo ali escondido, quer dizer, escondido não, revelado no texto. Porque quem analisa a Bíblia de forma sistemática vai ver que aquelas pequenas passagens ali, você vai entender que há um simbolismo. Inclusive, a gente percebe isso porque lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, ele explica o versículo 11. Ele vai dizer que os candelabros se representam as sete igrejas. Então, a gente faz aqui justamente essa simbologia. E faz também relação a Êxodo capítulo 25, porque o candelabro simboliza a presença de Deus entre o seu povo. Então, quando Jesus passa ali é como se eu estou entre as igrejas, minha presença está com vocês. E isso é bom porque temos a confiança que Jesus está conosco, mas também é ruim, porque nós temos que vigiar. Veja, há juízos de Deus. Quando Jesus ele vai falar sobre a igreja aos Efésios, ele vai dizer assim: olhe, cuidado, cuidado, para que ninguém tire o seu candeeiro, para que eu não remova o seu candeeiro. Então, há um juízo também de Deus para aquelas igrejas. Porque contra mim deixastes o primeiro, porque tenho contra ti, porém, que deixastes o primeiro amor. Então, há todo um simbologismo. Por exemplo, a referência ao Filho do Homem é o título messiânico. Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14, indicando a divindade, a autoridade de Jesus. Ó, semelhante ao Filho do Homem, recebendo domínio e glória. Esse título também é usado por Jesus em vários evangelhos, lá em Mateus 24, 30 e Marcos 14, 62. Professor, está um pouco rápido aqui, mas vá anotando. Nós não temos muito tempo, não, mas vá anotando as referências que são importantes para você na sua aula. Por exemplo, a túnica comprida e o cinto de ouro, símbolo de realeza e sacerdócio. Jesus é sacerdote pela ordem de Melquisedeque, ou seja, ele é tanto rei como sacerdote. Lá em Êxodo 28:4, lá em Levítico 16:4, em Hebreus 4:14, ele é descrito como sumo sacerdote, né? Cabelos brancos e cabeça branca. Aqui, Jesus, quando veio a morrer e ressuscitar, ele tinha por volta dos 33 anos, por ali, 34 anos. Não há um consenso bíblico nem teológico sobre isso. Mas, obviamente, com esse passar do tempo, Pedro envelheceu. Então, eu imagino que ali é uma forma de dizer que ele envelheceu um pouco, agora está com os cabelos brancos, né? Mas na verdade, meus irmãos, isso aqui descreve o ancião de dias, né? Lá em Daniel 7:9, com cabelos brancos, representando Deus em sua sabedoria e pureza eterna, não é? Os seus olhos como chama de fogo. Aqui fala de penetração e conhecimento geral sobre tudo, né?
Lá em Daniel, capítulo 10 versículo 6 e que, gente, tem um livro muito bom, aqui já é uma dica do pastor Antônio Gilberto, Daniel e o Apocalipse. Ele vai tratar de várias referências cruzadas que há entre Daniel e o livro do Apocalipse. Lá em Daniel, capítulo 10 versículo 6 vai dizer que ele descreve um ser celestial com olhos como chamas de fogo, né? E em Hebreus 4:13 vai dizer que nada está oculto aos olhos de Deus. Aqui fala de onisciência, ele tudo sabe, nada está encoberto. Por isso que logo depois ele vai começar a elogiar e a impor juízos, acusações, né, contra as sete igrejas. Por quê? Porque tudo ele vê, tudo ele sabe, tudo ele conhece, né? Aqui também fala sobre a voz como de muitas águas, fala de poder e majestade. Lá em Ezequiel 43, versículo 2, vai falar que Deus, a voz de Deus é como o som de muitas águas. Lá no Salmo 29, versículo 3 e 4, vai dizer que a voz do Senhor é poderosa e majestosa. Então, aqui fala que a voz de Deus ela é poderosa e majestosa. Quando a gente escuta o mar, a gente sabe já que é o quê? É algo grande, é algo poderoso, é algo que está calmo às vezes, mas também é algo que está muito tempestivo às vezes, não é? Então temos que também ver isso. As sete igrejas, anjos, as sete estrelas, né? Aqui são os anjos ou líderes das igrejas, né? E estão ali na mão de Jesus. E a espada afiada que sai da boca, nós sabemos o que é. Que é a palavra de Deus. Isso aqui está dizendo, isso aqui está dizendo o quê? Que a palavra de Jesus é a palavra de Deus, primeiramente, e que a nossa força não está na nossa mão, na nossa espada, nas nossas armas, mas sim, nossa força, ela está do sopro, daquilo que sai, da voz de Deus, dos ensinamentos de Jesus. Então, é uma espada afiada de dois gumes. Hebreus 4:12 e Efésios 6:17. Isso aqui é clássico, né? A espada do Espírito é a palavra de Deus. E o seu rosto também é como o sol, né? No seu ápice, o sol do meio-dia, representa o quê? Glória e poder inigualáveis. É a referência que a gente pode ter em Mateus 17:2, que descreve a transfiguração de Jesus, onde o seu rosto brilhou como o sol. Em Êxodo 34, versículo 29 ao 35, o rosto de Moisés brilhou após falar com Deus. Então, aqui são referências claras de poder, de santidade, e essa distinção do Cristo 100% homem e 100% Deus, o Cristo aqui na terra como homem, padecendo do mesmo que a gente, vivendo o mesmo que a gente, não é? Mas aqui um Cristo é glorificado. E isso nos mostra, então, tudo isso que eu falei, até demorei demais para poder falar tudo isso, espero que você tenha anotado as referências, mas nos dá três implicações teológicas. A primeira, que Jesus é apresentado em sua glória celestial, enfatizando a sua divindade e majestade. Que Jesus ele é o Senhor das igrejas. Ele caminha entre os candelabros. Ele indica a sua presença contínua e o seu cuidado sobre as igrejas. E ele também é juiz. E ele também é rei. Ou seja, destaca o seu papel como juiz supremo e rei soberano. Ou seja, não é aquele Jesus dos evangelhos, é um Jesus diferente. Ele agora não é aquele. Ele talvez venha para buscar você, ou talvez venha para lhe julgar, para lhe condenar. Isso mesmo, glória a Deus. Jesus, ele está à direita de Deus, ele está glorificado nos céus, e um dia nós iremos nos encontrar com ele. E depois disso, também haverá um momento em que nós vamos vir com ele. Mas precisamos nos atentar, meus irmãos, a deixar nosso coração e ensinar ao nosso aluno que a promessa ela é real, mas ela não é para todos. Como assim? É para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. As portas estão abertas para a salvação, mas nós temos que aceitar a Cristo e vigiar. A lição vai falar muito, quando fala de arrebatamento, na questão da vigilância. O próprio Jesus, quando ainda estava aqui na terra, ele ensina aos seus discípulos, está registrado nos evangelhos, a importância de vigiar. Se um pai de família soubesse a que horas viria um ladrão, ele iria fazer o quê? Prepararia a sua casa, estaria a postos para que essa casa não fosse invadida ou fosse roubada. A gente também vai ter
a parábola das 10 virgens, falando sobre isso. 10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias. As 10 adormecem, não olham cochilinho. Mas, quando é anunciado que o noivo está vindo, tinham 5 preparadas e 5 não estavam preparadas. O arrebatamento é real. É real que Cristo ressuscitou, é real que ele é o Filho de Deus, é real que ele está dentro do Pai e que a igreja será arrebatada. Os mortos ressuscitarão primeiro. A igreja irá para os céus, participará das bodas do Cordeiro. E é essa a nossa esperança. Mas para isso, é necessário se alinhar aqui. Não é de qualquer forma. Enquanto nosso adolescente escuta de muitos colegas, até mesmo de professores, de familiares, que o que importa é a intenção, o que importa é a sua intenção. Não é bem assim. A gente precisa relembrar a ele esses pontos e trazer à tona a verdade do arrebatamento, que ele irá subir, mas irá subir aqueles que são salvos em Cristo Jesus e vão viver ali eternamente. Amém, professora Milka. É verdade. Nossa esperança está no arrebatamento da igreja. O comentarista ele vai dividir aqui, ele vai falar sobre o milênio, mas o milênio é tema para outra aula. Assim também como a questão dos 7 castiçais de cada igreja, das 7 igrejas, vai ser tratado depois em uma lição à parte, né? Então o professor tem que passar bem rápido sobre esses temas. Em relação ao arrebatamento, que é o tema principal da nossa aula hoje, eu acredito, temos que lembrar que o arrebatamento ele é invisível, ele é iminente, tá certo? E que nós temos que estar, como a professora Milka bem falou, temos que estar preparados para a volta do Senhor Jesus. Quando nós lemos lá em Apocalipse, no capítulo 3 versículo 10 vai nos dizer o seguinte, que como guardastes a palavra da minha paciência, ou seja, você perseverou pacientemente, o apóstolo João, ele vai dizer lá no capítulo 1 do livro de Apocalipse, ele vai dizer que ele participa dos sofrimentos, ele vai dizer que ele participa da paciência de Cristo. Olha só o que ele vai dizer aqui Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, vai dizer: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Ou seja, como essas pessoas que, assim como João, guardaram a palavra da paciência, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também, 3:10 aqui, eu também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Aqui ele fala da grande tribulação, certo? Então, a ideia, meus irmãos, é que a gente precisa estar vigilante para sermos guardados no dia, né, do arrebatamento, guardados com o Senhor Jesus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 ao 52, vai nos dizer assim: Eis, aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa trombeta aqui não é a trombeta, a sétima trombeta que irá soar, certo? Que vai trazer um indicador do tempo do fim. Aquilo ali é um juízo de Deus, certo? Até porque o apóstolo Paulo não tinha ciência, ele não tinha visto ainda o livro do Apocalipse escrito por João. Portanto, essa última trombeta aqui é uma convocação, trata-se do arrebatamento. Por isso que vai ser invisível, vai ser iminente e ninguém sabe nem o dia, nem a hora que isso vai acontecer. De certa forma, como nós estamos aí na penúltima semana, né, de Daniel, ou seja, que está suspensa. Vimos isso. Quem estudou o livro de Daniel, você pode relembrar que a última semana, conforme Mateus capítulo 24, está suspensa. Então, nós estamos aí aguardando, expectando a volta de Cristo. Nós não estamos especulando a volta de Cristo, nós estamos expectando, aguardando, assistindo o que acontece no mundo, tranquilo, sabendo que nossa esperança está no Senhor, sabemos que seremos, se estivermos vivos, seremos arrebatados, levados, né, para encontrar com o Senhor nos ares. Glória a Deus, meus irmãos. E é esse Jesus que nós vamos encontrar, é nesse Jesus que nós cremos, e a gente entende com essa lição, e é o que queremos passar para o nosso aluno, que
para que tudo isso aconteça, para que a gente possa viver com Cristo glorificado, é necessária a nossa salvação. E necessária a nossa salvação porque somos pecadores, e por isso, Deus ele faz o seu plano de salvação, que é enviar Jesus Cristo, que ele faz ali essa promessa lá em Gênesis 3, vai se cumprir, a gente vê nos evangelhos, João vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus Cristo. Então, por isso foi necessário que Jesus fosse encarnado. E ele encarnado, ele é 100% homem, 100% Deus, e ele morre. Ele morre para perdoar os nossos pecados, cumprindo esse propósito da salvação para a humanidade. Mas ele ressuscita. E é isso que difere Jesus, que nós cremos, daquilo que se fala de Jesus em outras culturas, em outras crenças, que Jesus às vezes é um profeta maior, um profeta menor, é um ser de luz, é um guia, um mestre ou o que for. Mas Jesus, ele é Deus e ele perdoa os nossos pecados porque morreu naquela cruz. E ele ressuscita, sobe aos céus, deixando o Espírito Santo para as nossas vidas. E agora ele está com o Pai, à sua direita, de forma glorificada. E um dia nós iremos ser arrebatados de uma forma que nós não sabemos. A Bíblia nos diz que nós não temos controle sobre isso. Não depende de nós, não depende de ninguém, mas apenas da vontade do Pai. Ele irá nos arrebatar e nós iremos estar lá para morar com Ele. Seremos arrebatados, passaremos esse tempo com Ele, será antes da grande tribulação e um dia depois Jesus voltará plenamente e nós com Ele também. E é nisso que nós cremos e é nisso que a lição foca para este domingo, domingo da lição 2 desse trimestre, meus irmãos. Espero que tenhamos conseguido contribuir com você, com sua aula, e já deixo minha palavra final, estamos nos encerrando, para que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua aula, lhe traga clareza e estratégia para ensinar. Quando a gente fala de escatologia, a gente pensa em várias coisas e vem vários sentimentos. Sentimentos de não conseguir deixar claro, um sentimento, às vezes, de medo de como o aluno vai reagir ao falar de escatologia, de talvez o medo de sua aula ficar vazia porque não quer vir, porque é esse tema, mas não se preocupe. O importante é que a palavra seja pregada, seja ensinada, é um momento de estudo bíblico, e peça a Deus que Ele dê estratégia para que você fale sobre este tema ao seu aluno. Amém, professora. Minha mensagem final, professor, é que realmente é um tema que assusta um pouco, é verdade. O pastor Antônio Gilberto, ele dizia que a doutrina da escatologia, né, a doutrina das últimas coisas, dos últimos tempos, né, das coisas que virão, é difícil, não é fácil. Então, o que é que eu lhe aconselho? A escola dominical, ela é uma escola confessional, né? Nós não podemos aqui abrir espaço para pós-tribulacionismo, pré-ira, amilenismo, né? Não vamos falar sobre isso, não. Vamos focar no pré-tribulacionismo. Então, busque materiais, e aqui eu aconselho. é, eu sou professor também do Juvenis, e o material que eu vou buscar, que eu vou me aprofundar, são em materiais da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, CPAD. Porque lá eu sei que eu vou encontrar, né, o material carimbados, com certificado assembleiano. Então, aí eu sei que eu posso mencionar, que eu posso falar. Podemos citar aqui duas pessoas que são sumidades nesse tema. Pastor Antônio Gilberto e Ciro Zibord, certo? São dois comentaristas que você pode procurar, que vão trazer grandes benefícios para a sua aula. Pode ver vídeos, procure livros na internet, compre esses livros, né? Muitos deles são disponibilizados aí em lojas, em sites, você pode comprar e aí tem até o PDF, você pode, né, comprar e baixar. Vai ser realmente uma bênção para a sua aula e para a sua vida espiritual. É muito bom ser professor da escola dominical, porque você é alimentado. Você não faz o seu estudo bíblico para a sua aula como um mero robô. Você faz para poder conhecer mais de Deus e alimentar nos jovens corações, dos juvenis, a esperança da volta gloriosa de Cristo, da volta do arrebatamento do Senhor Jesus. Amém? Eu desejo a você uma ótima semana e uma aula abençoada de domingo. A paz do Senhor.